É impressionante a ironia que existe, tipo, nas vitrines e cabides de lojas pelo mundo inteiro hoje em dia, né? Se a gente pensar na imagem mais icônica, mais comercializada e talvez a mais reproduzida de toda a cultura pop, não é um logotipo de tecnologia. Nem a capa de um disco de rock clássico, né? Exato. Trata-se do rosto de um guerrilheiro ferozmente anticapitalista. Aquela famosa fotografia em altíssimo contraste, o olhar fixo no horizonte, a boina com a estrela solitária. Uma imagem que, por incrível que pareça, alimenta a engrenagem do próprio sistema que ele jurou destruir. Pois é. E a nossa imersão de hoje examina exatamente a figura por trás dessa estampa. Alguém que é, sem qualquer dúvida, um dos personagens históricos mais polarizadores do século XX, Ernesto Che Guevara. E olha, o nosso objetivo aqui não é julgar, tá? A missão dessa análise é desconstruir o mito de ambos os lados. Com certeza. E a gente tem uma pilha de fontes incrivelmente diversa na mesa hoje. O material vai desde artigos extremamente críticos, passando por análises econômicas, até documentos recém-classificados da inteligência do bloco soviético e, pasmem, relatos de ex-agentes da CIA. É muita coisa. Sim, é um volume que exige cuidado. Então, antes de entrar de cabeça no conteúdo, é bom estabelecer o tom para quem acompanha a gente hoje. Nós precisamos olhar para isso com a mais estrita neutralidade. As fontes apresentam visões políticas radicalmente opostas, sabe? É tipo ódio ou adoração extrema. Exatamente. Nosso papel aqui não é tomar partido, mas sim relatar os fatos, as falas e as perspectivas desses documentos de forma objetiva. O foco é entender a mecânica da história nua e crua. E o que a gente quer entender é justamente como a história real de um único homem se fragmentou em versões tão extremas, né? O ícone inofensivo das camisetas, o carrasco tático, o ministro frustrado e, no fim, o guerrilheiro derrotado. O abismo entre quem veste a imagem dele hoje e as ações reais é fascinante. E para entender essa imagem do guerrilheiro, a gente precisa começar pelo momento exato em que a teoria revolucionária se encontrou com a prática brutal, conforme detalhado nas fontes mais críticas. E isso começa logo na selva, né? Nos primeiros dias. Tem um episódio específico que os documentos marcam como um divisor de águas absoluto. O marco documentado ocorre lá em 1958, na Sierra Maestra, em Cuba. As fontes relatam a execução de um camponês chamado Eutímio Guerra. Um camponês. Sim, ele era suspeito de atuar como informante para o ditador Batista. Mas o ponto central aqui não é só a morte, é como aconteceu. As evidências contra ele eram meio frágeis, e os diários mostram que havia uma hesitação geral no grupo. Ninguém queria puxar o gatilho. E, tipo, faltava coragem para assumir a execução. Exato. E é nesse momento de hesitação que Che assume o controle. Segundo os relatos, ele saca uma pistola calibre 32 e atira na têmpora do camponês a sangue frio. Nossa. Isso quebra na hora aquela imagem do médico puramente idealista, né? Marca o nascimento do comandante que resolve dilemas com gatilho. Mas o que me deixa chocado cruzando as fontes é que a Sierra Maestra foi só um laboratório. A coisa ganha outra proporção quando eles marcham sobre Havana em 59. Sim, a escala muda completamente. O guerrilheiro se torna uma instituição. Ele assume o posto de juiz-chefe no Tribunal Revolucionário lá na Fortaleza de La Cabaña. E as descrições dos arquivos sobre aquele lugar não lembram em nada a justiça convencional. É o cenário de escrita de fuzilamentos diários, quase industriais. E tem um detalhe nos relatos sobre as execuções envolvendo crianças que eu achei pesadíssimo. É o caso de Jesus Carreras Ayas. Ele era um ex-comandante do próprio exército rebelde, ou seja, alguém de dentro que passou a se opor ao Che. Ele foi fuzilado, e a execução foi conduzida por um homem que as fontes chamam de Charco de Sangue, o Fernando Flores Ibarra. Um apelido bem sugestivo, diga-se de passagem. Pois é. E o que os documentos ressaltam sobre esse dia é que uma escola local enviou crianças para assistir à execução. Os relatos indicam que elas eram encorajadas a gritar "morte ao verme". Caramba, isso mostra que não era só eliminar o inimigo, era criar um espetáculo de terror didático. Usar a imagem dele hoje como símbolo pop inofensivo é,
Sei lá, é como usar a camiseta de uma banda sem nunca ter ouvido as letras mais sombrias das músicas. Como é que eles justificavam isso internamente? Como justificavam suspender as regras legais burguesas? A justificativa ideológica da época era que o indivíduo passava a ser secundário em relação ao sucesso da revolução. A lei burguesa era vista como um obstáculo. Tem uma carta de 57 que ele manda para o pai, onde ele escreve assim: "Hoje descobri que realmente gosto de matar." Direto assim. Pro próprio pai. Direto assim. E não era segredo. Em 64, na Assembleia Geral da ONU, ele admitiu abertamente que as execuções aconteciam e continuariam. Ele defendia a criação do que ele chamava de máquinas de matar eficientes, movidas pelo ódio ao inimigo. Essa crença de que a empatia é uma fraqueza tática é o que baseia toda a estrutura repressiva que as fontes detalham. Tipo a criação do primeiro campo de trabalho para a reeducação, né? Sim, em Guanaracabibes, em 61. O alvo desses campos incluía pessoas consideradas preguiçosas, religiosos e, de forma muito severa, homossexuais. Era uma punição para quem não servisse ao propósito da revolução. O que nos leva a uma transição narrativa quase bizarra. A gente tem esse homem operando um tribunal de exceção e, de repente, do nada, ele é forçado a usar terno e virar administrador. Ele vira ministro da indústria e presidente do Banco Central de Cuba. Como é que alguém que repudiava o sistema operava a economia de um país inteiro? É um choque gigante, e as fontes apontam umas contradições gritantes. Ele exigia um sacrifício extremo do povo, mas morava numa mansão em Havana com direito a piscina e de iates. Espere, piscina de iates? Sim. E outro detalhe acadêmico curioso. Não há provas documentais robustas de que ele concluiu a faculdade de medicina na Argentina. Ele também detestava o trabalho burocrático. Como presidente do Banco Central, os relatos dizem que ele costumava despachar ao meio-dia, com as botas militares em cima da mesa, super entediado com os técnicos. Ok, vamos desempacotar isso porque não é só incompetência que os documentos mostram. Tem um paradoxo aí. Esse mesmo cara de botas na mesa teve uma visão econômica que os especialistas hoje consideram quase profética. Exatamente. Quando os analistas olham para os discursos dele, fica claro que ele anteviu a crise atual de Cuba. Ele previu os apagões, a inflação de 30% e até esse cenário de 2024, onde Cuba teve que pedir ajuda alimentar à ONU. Ele sabia que a dependência ia cobrar a conta, né? Sim, ele avisou repetidas vezes que a dependência do açúcar e dos subsídios soviéticos seria fatal. Ele entendia que trocar os Estados Unidos pela União Soviética não trazia soberania real. O diagnóstico estava certinho, mas o tratamento que ele tentou aplicar, segundo as fontes, foi um desastre. Ele tentou industrializar Cuba, só que focando na elevação da consciência do trabalhador. Ou seja, cortou estímulos materiais e apostou tudo em estímulos morais e no trabalho voluntário. Mas vem cá, essa insistência em ignorar dinheiro e salário era uma visão econômica genuína e avançada ou só uma desculpa ideológica para disfarçar a inaptidão técnica e a falta de grana do Estado? A análise sugere que foi a segunda opção. A ideologia foi usada para mascarar a falta de capital e estrutura. Tentar substituir salário por orgulho revolucionário falhou feio no chão de fábrica. Rejeitar incentivos gerou queda de produtividade e caos administrativo. Ninguém paga as contas só com moral, né? Exato. O resultado foi uma paralisia. E a ironia trágica é que, quando a Guerra Fria acaba e a torneira soviética fecha, a economia desmorona exatamente como ele temia, mas acelerada pelas falhas de gestão que ele mesmo implementou. É como se o próprio sucesso militar dele o sufocasse nos escritórios depois. O tédio e esse fracasso burocrático empurraram ele de volta para a única vida que ele conhecia, a guerrilha. O que leva a gente para a fase mais obscura da vida dele, que os arquivos recentes ajudam a esclarecer. A missão desastrosa no Congo, em 65. O Congo foi um fracasso total. Tem um livro chamado O Ano que Vivemos em Lugar Nenhum, que traz as cartas entre ele e Fidel Castro nessa época, e essas cartas quebram aquele mito de que Fidel teria expulsado o Che de Cuba por inveja. A relação era muito mais pragmática e tensa, pelo que li nas fontes. Muito. A correspondência seca. Fidel precisava lidar com um ministro indomável,
e o Che estava frustrado. O manuscrito em que ele detalha o fracasso no Congo ficou escondido por Cuba por 25 anos, só para proteger a imagem de invencibilidade da revolução. E o que acontece depois do Congo é fascinante. É como se o fundador de uma startup global, depois de um fracasso monumental que quase quebra a empresa, desaparecesse sob um nome falso para curar as feridas num retiro obscuro. Em 66, derrotado, com asma crônica e disenteria, ele viaja com um passaporte falso e foge para Praga. Sim, os arquivos desclassificados do Serviço Secreto Soviético, a STB, confirmam isso. Ele ficou escondido numa vila em Ladvi, a uns 20 quilômetros de Praga. E o mais louco, a inteligência tchecoslovaca supostamente nem sabia que o guerrilheiro mais famoso do mundo estava escondido no país deles. Sério, o cara dando passeios incógnitos pelos pubs de Praga e a inteligência local nem aí. Pois é. Ele andava guiado por um economista chamado Walter Komarek. E os locais que ele frequentava serviam de esconderijo até para figuras como o assassino do Trotsky. Mas o que essa vulnerabilidade toda, o cara doente, escondido na Europa Central, revela sobre a lenda? Porque derruba aquela imagem do herói solitário. Revela a dependência absoluta dele de uma imensa rede de espionagem global, tipo a Operação Manuel. Praga foi um limbo físico e psicológico. Ele deixou de ser o vitorioso de Havana, mas ainda não era o mártir da Bolívia. Ele precisou dessa burocracia soviética enorme, que ele teoricamente odiava, para existir e transitar pelo mundo. E é saindo desses pubs de Praga, um pouco revigorado, que ele embarca para a Bolívia para o ato final. E é lá que ele cruza o caminho com a inteligência norte-americana. A teoria dele não sobreviveu ao contato com a realidade boliviana, né? Não mesmo. Os camponeses não tinham o menor interesse em apoiá-lo. O Partido Comunista local só dificultou as coisas e o exército boliviano não era fraco como o de Batista. Eles tinham apoio pesado da CIA. O cerco se fecha. Em 8 de outubro de 67, ele cai numa emboscada, é ferido e capturado. E aqui a história fica realmente impressionante. Tem o relato do Félix Rodrigues Mendigutia, o ex-agente da CIA. Ele admite que transmitiu a ordem de execução. Sim, a ordem veio do governo boliviano, com aprovação dos Estados Unidos, mas a morte não encerra o caso. Eles tinham um problema prático. Como provar para o Fidel Castro que o Che estava morto, sem mandar o corpo inteiro? E a decisão que eles tomam é puramente macabra, né? Demais. O general boliviano Ovando Cândia sugeriu cortar a cabeça do Che e mandar para Cuba. O Rodrigues, da CIA, achou isso um exagero bárbaro e sugeriu cortar só um dedo para as impressões digitais. E o que eles fizeram no final? Porque o desfecho é pior do que as duas ideias isoladas. Eles acabaram amputando ambas as mãos do cadáver. As duas mãos, caramba. E hoje essas mãos estão guardadas na Praça da Revolução, em Havana. E as fontes dizem que só mostram para chefes de Estado. Mas como o destino físico do corpo dele espelha a forma como a imagem dele foi esquartejada e distribuída depois. É que tentar destruir o corpo fisicamente garantiu a imortalidade do mito. Ao esconder o corpo e decepar as mãos, a CIA e os bolivianos mataram o homem, mas acidentalmente limparam o registro dele. Desvincularam ele dos fracassos administrativos, da brutalidade de La Cabaña. Ele virou uma tela em branco. Um símbolo genérico de rebeldia. Exatamente. Qualquer grupo no mundo poderia projetar seus ideais naquela imagem do mártir, porque a figura humana, falha e contraditória, tinha sido apagada fisicamente. E o impacto dessa execução ecoa por muito tempo. Em 2015, quase 50 anos depois, as delegações de Cuba e Venezuela abandonaram a Cúpula das Américas no Panamá só porque o Félix Rodrigues estava presente. 50 anos depois. E a ferida diplomática continua aberta. A discussão de hoje revela que o verdadeiro Che Guevara não cabe em narrativas simples, né? Para quem busca conhecimento de verdade, aceitar essas contradições é essencial. Sem dúvida. O revolucionário que mandava fuzilar também era o visionário que previu a ruína econômica do país. O líder impiedoso era também um homem asmático se escondendo em Praga. E um antimaterialista cuja imagem virou o maior produto do capitalismo.
O estudo dessas fontes convida quem nos ouve a questionar o consumismo da própria história. E eu queria deixar um pensamento provocativo com base em tudo isso que a gente viu. Se a inteligência tchecoslovaca supostamente não sabia que o cara mais procurado do mundo estava bebendo nos seus pubs, e se o governo boliviano amputou as mãos dele num improviso tático, Aonde você quer chegar? até que ponto a história que a gente acredita conhecer é moldada pela genialidade dos serviços de inteligência ou por grandes ideais? E até que ponto ela é produto de pura sorte, caos e decisões totalmente improvisadas nos bastidores? Excelente reflexão. E fica aí para quem acompanhou essa imersão de hoje. Da próxima vez que cruzarem com aquela camiseta na rua, a lente com certeza vai ser outra. Com certeza, tem muita história por trás daquela estampa. É isso. Até a próxima conversa, pessoal.